Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio. E o Evangelho é tirado de São João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. Diz assim: naquele tempo Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegaram a me conhecer, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o estão conhecendo e vendo. Filipe disse a Jesus: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso para nós é o suficiente. Jesus respondeu: já faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe? É interessante essa identidade que Jesus passa entre ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. E de repente ele deixa muito claro que, por exemplo, quando vai acabar o mundo, não sei, só o Pai que sabe. Então fica muito claro no Evangelho esta penumbra que tem que ser desvendada pela fé, que é o pano de fundo da Santíssima Trindade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e temos o Espírito Santo. O Pai usou o Espírito Santo para fecundar Maria e nascer o Filho feito homem. O Verbo em Maria se faz carne por ação do Espírito Santo. Mas esse verbo é eterno, sempre existiu. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. E um dia o verbo se fez carne. Então o verbo de Deus, pela ação do Espírito Santo, se torna carne em Maria. E aí, com a humanidade de Maria, nasce o homem Jesus. Então Jesus é verdadeiramente Deus, porque é obra do Espírito Santo, e é verdadeiramente humano, porque nasceu de Maria, uma humana como nós. Maria foi escolhida antes de todos os tempos para ser preservada do pecado original. Um dia desse eu estava na casa de uma amiga que é católica, eu gosto muito dela. Ela disse: Padre, qual seria o problema de Maria ter tido Jesus de um homem? Por exemplo, São José, que era o marido dela. Nós sabemos que José a respeitou a vida toda. E ela se manteve virgem antes, durante e depois do parto. Mas essa virgindade dela antes, durante o parto e depois do parto, não quer dizer uma virgindade que esteja caracterizado pelo ímen. O ímen é muito pouco. Por um lado, Jesus não é formado do sêmen de um homem, porque senão ele seria filho de um homem. Mas ele era filho de Deus feito homem. Então não existe o concurso de um homem na geração de Jesus. É milagre, é mistério. Maria, imaculada, sem pecado original, gera Jesus, que nasce humano como nós. Então, se Maria tivesse, tido relação e gerado Jesus de um homem, o filho seria de um homem, não de Deus. Então precisava ficar bem claro que não tinha o concurso de um homem, mas a ação de Deus para Jesus ser Deus. Claro que ele podia ser filho de um homem qualquer. A moça, minha amiga, dizia: qual é o problema, qual é o pecado de ter um filho, de ter relacionamento com o marido para ter um filho? Eu tenho um filho maravilhoso e não pequei, não pequei por causa disso. Pois é, minha querida, a senhora não pecou de ter seu filho. Mas o problema é que Maria precisava não ter tido relação com um homem para o menino
nascer de Deus, era filho de Deus, não era filho de um homem. O fato de ter marido e ter um filho com o marido não é pecado. A maternidade é dom. Mas agora, para você poder gerar o filho de Deus feito homem, precisava que fosse filho de Deus. Então, o filho de Deus é nascido de Deus, foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então é essa a explicação de Deus ter preservado Maria do pecado original, para que ela nascesse sem o pecado original, para que o filho que nascesse dela também pudesse ser isento do pecado original e matar o nosso pecado. Então existe essa intimidade entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. Por isso que no Evangelho de hoje ele diz: quem me vê, vê o Pai. E falou para o Filipe: você está tanto tempo comigo, está me vendo, mas quem me vê, vê o Pai. Então essa é a explicação desta palavra de Jesus hoje. Quem me vê, vê o Pai. E eu vou para o Pai. E quem quiser vir comigo já sabe o caminho. Eu sou o caminho. O caminho da verdade que leva à vida, que leva ao autor da vida, o dono da vida. E é esse o convite que no Evangelho de hoje Jesus nos faz. Vinde a mim, vós todos, principalmente os cansados e oprimidos, para que comigo vocês possam se libertar de tudo, principalmente o pecado, e ganhar o céu. Até amanhã, até o sábado, se Deus quiser. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.